Meu nome é Laura Mendes, tenho 27 anos. Depois do nosso casamento, meu marido me disse algo estranho. Nunca abra a porta do quarto trancado lá em cima. No começo não dei muita importância, mas aos poucos comecei a notar coisas. Toda noite, depois que eu dormia, ele subia quietinho e ficava lá dentro por horas, às vezes até o amanhecer. Um dia, não aguentei mais. Abri a porta e o que vi lá dentro fez eu sentir que todo o nosso casamento era uma mentira. Antes de continuar, pare um minutinho, curta o vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de qual cidade ou estado do Brasil você está assistindo. Agora, vamos começar. Tudo começou quando a mãe dele veio à nossa casa com o pedido de casamento. Eu ainda lembro daquele dia como se fosse hoje. Ela era calma, educada e muito respeitosa, falando com meus pais como se já os conhecesse há anos. Meu filho é um homem bom, disse ela baixinho. Ele só precisa da pessoa certa ao lado dele. No início eu não tinha certeza. Nunca tinha visto ele antes. Mas quando finalmente nos encontramos, tudo mudou. O nome dele era Adriano. Era alto, bem vestido e tinha uma confiança tranquila. Não era o tipo de homem que falava demais ou tentava impressionar. Ficava ali quieto, observando mais do que falando. Você concorda com esse casamento? Ele me perguntou. A voz dele era suave, simples, sem pressão nenhuma. Olhei para ele por um instante e senti algo firme, algo seguro. Sim, respondi. E assim, tudo foi decidido. O casamento aconteceu rápido. As duas famílias estavam felizes. Tudo parecia fluir, quase perfeito demais. Depois do casamento, me mudei para a casa dele. Era uma casa grande, bonita e silenciosa, típica das antigas construções de família no interior, com quintal amplo e varanda aberta. Naquela noite, depois de toda a festa acabar, eu finalmente me sentei no nosso quarto, exausta, mas um pouco nervosa. Ele entrou quieto e fechou a porta atrás de si. Por um momento, nenhum de nós falou. Então ele disse algo que eu não esperava. Tem uma regra nesta casa, falou. A voz dele era calma, mas séria. Olhei para ele. Que regra? Ele parou um segundo antes de responder. Nunca suba até o último quarto. Franze a testa levemente. Que quarto? O que fica no final do corredor, respondeu. Ele vai ficar sempre trancado. Fiquei confusa. Por quê? Perguntei, mas ele não respondeu. Só me promete, disse ele, que você não vai lá. Tinha algo no tom dele, algo firme. Por um instante pareceu estranho, mas eu sorri de leve e concordei. Na verdade, naquele momento, não pensei muito. Toda casa tem seus segredos. Toda pessoa tem algo privado. Para mim, era só um quarto. Os primeiros dias pareceram normais. Ele me tratava bem, com respeito, gentileza, cuidadoso com as palavras, mas ainda distante do jeito dele. Quietinho. Quando eu tentava conversar mais, ele escutava, respondia baixinho e depois voltava ao silêncio. No começo, achei que ele só precisava de tempo e eu estava tranquila com isso. Mas aos poucos as coisas começaram a parecer diferentes. Alguns dias depois, algo estranho aconteceu. Uma noite, acordei de repente. O quarto estava quieto demais. Virei para o lado e ele não estava lá. Primeiro pensei que podia estar no banheiro, mas quando olhei, estava vazio. Meu coração acelerou um pouco enquanto eu saía do quarto. A casa estava escura e silenciosa. Então olhei para cima. Uma luz fraca vinha do final do corredor, daquele quarto trancado. Fiquei parada ali um momento olhando. Depois balancei a cabeça e voltei para a cama, dizendo a mim mesma que estava pensando demais. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. E na outra também. Logo virou um padrão. Toda noite, depois que eu dormia, ele se levantava quietinho, subia as escadas e ficava dentro daquele quarto por horas, às vezes até de manhã. No início tentei ignorar, me convencendo de que estava imaginando coisas, mas lá no fundo eu sabia que não era. Perguntei uma vez, casualmente, onde você vai toda noite? Ele me olhou por um instante, depois sorriu de leve. Só trabalho? Respondeu. Trabalho à meia-noite? Não fazia sentido, mas não insisti. Então um dia notei outra coisa. Ele estava falando com as empregadas. Ninguém chega perto daquele quarto, disse ele firme. Nem para limpar. O tom era frio, rígido, depois completou, olhando na minha direção. Garanta que ninguém suba. Algo dentro de mim mudou naquele momento.
Isso não era mais só privacidade, era controle. Mais tarde perguntei baixinho para uma das empregadas: "O que tem naquele quarto?" Ela ficou nervosa. "Não sabemos, senhora. Não temos permissão para ir lá." "Nem para limpar?" perguntei. Ela balançou a cabeça na hora. "Não, senhora. Nunca. Isso só piorou as coisas. Se ninguém entra lá, então o que ele faz toda noite?" Essa pergunta ficava comigo o tempo todo. De dia, de noite, até nos sonhos. Alguma coisa não estava certa, e eu sentia. Então uma noite tudo mudou. Como sempre, ele se levantou quieto e subiu. Mas dessa vez eu não dormi. Fiquei acordada, esperando, e depois segui ele. Devagar, com cuidado, tentando não fazer barulho. Meu coração batia tão forte que parecia que ia me entregar. Cheguei no topo da escada bem na hora de ver ele abrir a porta, entrar e fechar atrás de si. Fiquei parada ali, congelada, olhando para a porta. Segundos passaram, e então ouvi algo. Uma voz, baixa, quebrada, como alguém chorando. Minha respiração parou na hora. Era ele. Ele estava chorando. Depois ouvi a voz dele de novo. Baixa, tremendo, como se estivesse falando com alguém, pedindo desculpas sem parar, como se carregasse um peso que não conseguia soltar. "Me desculpa, eu não queria." Meu coração acelerou ainda mais. Com quem ele está falando? Tinha alguém lá dentro. Tinha que ter. Naquele momento, tudo ficou claro da pior maneira possível. Isso não era mais só um quarto trancado, e definitivamente não era um segredo inofensivo. Tinha algo muito maior atrás daquela porta. Algo real, algo doloroso, algo que eu ainda não entendia. E eu soube de uma coisa com certeza agora. Não podia mais ignorar. Tinha que descobrir a verdade. Não importava o que fosse, mesmo que mudasse tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Meus olhos estavam fechados, mas a mente não parava. A voz dele ficava repetindo na minha cabeça. O choro, o pedido de desculpas. "Me desculpa, eu não queria." Meu coração acelerou de novo. Com quem ele estava falando? Tinha alguém lá dentro. Tinha que ter. Mas quem? Será que tem mesmo alguém naquele quarto? Meus pensamentos pioravam. Será que ele está me traindo? Não. Balancei a cabeça rápido. Meu marido não é assim. Ele é gentil, carinhoso, me respeita. Mas então por que ele vai lá toda noite? Por que esconde? Quem está naquele quarto? Essa pergunta ficava repetindo na minha mente sem parar. Na manhã seguinte não aguentei mais. "Adriano", falei baixinho. Ele olhou para mim. "Por que você passa a noite toda naquele quarto?" perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse calmamente: "Já te falei. Eu trabalho à noite." Uma mentira. Eu senti dessa vez. Clara, fria. Olhei nos olhos dele, mas ele não olhou de volta. Aquele silêncio dizia tudo. Depois disso, parei de perguntar para ele, não porque confiava, mas porque sabia que ele nunca me contaria a verdade. Então decidi que descobriria sozinha. Os dias passaram. De dia, ele era normal, calmo, sentava comigo, conversava baixinho, como um marido perfeito. Mas à noite, era outra pessoa, distante, perdido, e toda noite ele ia para aquele quarto. Então um dia chegou o momento. "Vou sair", disse ele, "com minha mãe. Ela tem uma consulta de rotina." Balancei a cabeça devagar. Meu coração começou a bater mais rápido. Essa era minha chance. Depois que ele saiu, a casa ficou silenciosa. Silenciosa demais. Caminhei até a cozinha. "Preciso de um martelo", falei. A empregada hesitou, mas eu olhei firme para ela. "É uma ordem minha." Ela baixou os olhos e me entregou. Não esperei. Subi as escadas. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. E então parei em frente àquela porta. A mesma porta. O mesmo segredo. Minhas mãos tremiam, mas não parei. Peguei o martelo, bati no cadeado e ele abriu. Minha respiração parou. Entrei. E o que vi fez meu corpo inteiro gelar. As paredes estavam cobertas de fotos de uma mulher, linda, sorrindo por todos os lados. Tinha pinturas dela, quadros, cartas de amor colocadas com cuidado, vestidos pendurados arrumadinhos, sapatos, acessórios, tudo. Como se aquele quarto ainda pertencesse a ela, como se ela ainda morasse ali. Minhas mãos começaram a tremer. Lágrimas encheram meus olhos. Essa é a verdade, sussurrei. Minha voz falhou. É por isso que ele me impediu.
Meu coração parecia que ia se partir. Ele mentiu para mim esse tempo todo. Todo o nosso casamento era uma mentira. As lágrimas começaram a cair sem controle. Não conseguia respirar. Confiei nele e ele, de repente, ouvi passos. Atrás de mim. Meu coração parou. Virei devagar e lá estava ele, parado na porta, olhando para mim. O rosto dele mudou. Não era raiva, não era choque. Era algo mais profundo. Você abriu, disse ele baixinho. As lágrimas continuavam caindo no meu rosto. Isso é o que você estava escondendo. Chorei. Essa é a sua verdade. Ele me olhou por um longo momento, depois falou suavemente. Você só viu metade. A voz dele era calma. Calma demais. Eu tremia. Lágrimas escorrendo. Metade, chorei. O que você quer dizer com metade? Apontei para as paredes. Isso. Todas essas fotos, esses vestidos, essa vida. Minha voz falhou. Você estava escondendo ela de mim. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase dosse. Depois entrou devagar. Não estou escondendo ela, disse baixinho. Então o que é isso? Gritei. Antes que ele pudesse responder, uma voz veio de trás. Chega. Nós dois viramos. A mãe dele estava parada na porta. O rosto dela estava pálido, preocupado. Ela entrou devagar. Os olhos percorreram o quarto e pararam em mim. Acho que está na hora de você saber de tudo, disse ela suavemente. Meu coração batia forte. Saber o quê? Sussurrei. Ela respirou fundo. Antes do seu casamento começou. Meu filho amava alguém. O quarto ficou em silêncio. Ele não só amava ela, continuou baixinho. Ele vivia por ela. Eles se conheceram há alguns anos e depois de um tempo se casaram. Eram felizes, do tipo de felicidade que as pessoas comentam. As pessoas davam eles como exemplo. Era assim que eram perfeitos. Meu peito apertou. Ele não conseguia ficar longe dela nem por poucas horas, disse ela. Ela era o mundo inteiro dele. Faziam tudo juntos. Todo plano, todo sonho. A voz dela começou a falhar e então sussurrou. Ela engravidou. Minha respiração parou. 6 meses esperando o filho. Continuei sentindo minhas mãos perdendo força. Mas, um dia, a voz dela tremeu. Tudo acabou. Olhei para ela, meu coração disparado. Teve um acidente, disse ela baixinho. Eles estavam indo viajar e de repente um caminhão veio de frente. Meu coração deu um salto. Ele perdeu o controle e o carro bateu. O quarto parecia sufocante. Ele se machucou feio, continuou, mas sobreviveu. Ela parou, mas não conseguimos salvar a esposa nem o filho. As palavras me acertaram como um choque. Virei devagar para olhar para ele. Ele não olhava para mim. Os olhos fixos no chão, lágrimas descendo devagar pelo rosto, as mãos apertadas com força. Ele se culpava, disse a mãe, por tudo. Ele parou de falar, parou de viver, desistiu de tudo. Falei muitas vezes, você precisa seguir em frente, precisa continuar a vida. Sua esposa nunca ia querer ver você assim. Mas toda vez ele recusava. Recusava casar de novo, recusava soltar. A voz dela baixou mais. Mas depois de muito tempo ele finalmente aceitou. Disse que ia tentar. Toda noite ele vem para este quarto. A voz dela amoleceu. E fica aqui por horas, conversando com ela. Meus olhos encheram de lágrimas de novo. Ele não conseguia soltar, sussurrou ela. O silêncio tomou o quarto. Tudo o que eu pensava, tudo o que eu acreditava começou a se quebrar. Este quarto, disse ela devagar, não é sobre traição, é sobre memórias. Minhas pernas ficaram fracas. Olhei de novo ao redor, para as fotos, os vestidos, a vida parada no tempo. Isso não era outra mulher. Era alguém que ele perdeu. Alguém que ele não conseguia esquecer. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Olhei para ele. Por que você não me contou? Sussurrei. Ele finalmente levantou o olhar. Os olhos cheios de dor, ainda molhados de lágrimas. Eu queria, disse ele baixinho, mas tive medo. Medo de quê? Perguntei. Que você fosse embora, respondeu. A voz dele falhou. Que você pensasse que eu estou quebrado ou que não estou pronto. Ele olhou ao redor do quarto. Não queria te perder também. Aquela frase acertou mais fundo que qualquer coisa. Fiquei ali, sem saber o que sentir. Raiva, dor ou compreensão. Não estou escondendo outra mulher, disse ele baixinho. Só estou tentando sobreviver sem ela. Silêncio, pesado, doloroso. Enxuguei as lágrimas devagar.
Você devia ter me contado, falei. Ele balançou a cabeça. Eu sei que errei. A mãe dele se aproximou. Nós dois tínhamos medo, disse ela gentilmente. Medo que você entendesse errado. Soltei um suspiro longo. Por um momento, tudo ficou parado. Então olhei para ele de novo. Ele parecia destruído. Não como um homem escondendo algo, mas como um homem que nunca tinha se curado. Meu coração amoleceu. Devagar, caminhei até ele. Ele não se mexeu, não disse nada. Parei na frente dele. E pela primeira vez, vi tudo claramente. Não traição, não mentiras, só dor. Uma dor profunda e quieta. Eu me machuquei, falei baixinho. Ele balançou a cabeça. Eu sei, mas continuei. Agora eu entendo. Os olhos dele subiram um pouco. Você não precisa enfrentar isso sozinho, falei. Silêncio. Depois os olhos dele encheram de lágrimas de novo. Não sei como seguir em frente, admitiu ele. Minha voz amoleceu. Então vamos descobrir juntos. Pela primeira vez, algo mudou na expressão dele. Não dor, não culpa. Algo mais leve, esperança. Os dias passaram. As coisas não mudaram da noite para o dia. Ele ainda ia para aquele quarto às vezes. Ainda lembrava dela, mas agora não escondia. E eu não sentia mais medo disso. Às vezes eu sentava ao lado dele em silêncio, sem substituir ninguém. Só estando ali por ele, por nós. Devagar, bem devagar, ele começou a voltar à vida, ao presente, a mim. Ele ainda lembra dela, e talvez sempre vá lembrar. Mas agora essa memória não controla mais ele, porque ele não está mais sozinho, e eu também não. Algumas histórias não terminam esquecendo o passado. Elas terminam aprendendo a viver com ele, juntos.